Acho que uma das engines de jogos mais populares quando se fala em criar jogos com basicamente nenhum conhecimento em programação é o RPG Maker. A existência dessa engine fez com que muitas pessoas conseguissem tirar a sua ideia de jogo do papel de forma simples. Talvez não da forma ideal, mas pelo menos ela deu as ferramentas para que um aspirante a desenvolvedor de jogos dar o seu passo inicial nesse mundo que muitas das vezes é bastante confuso e nada intuitivo. Eu mesmo já me aventurei várias vezes nesse programa, uma vez tentando criar um jogo do zero, outra tentando criar um fangame de Pokémon, mas na realidade eu nunca consegui de fato fazer algo que avançou mais do que fazer alguns mapas e alguns monstros para fazer algumas lutinhas. Mas apesar disso, recentemente eu encontrei um jogo que foi feito no RPG Maker que me fez ter um novo olhar sobre a engine, e ele até me deu vontade de tentar experimentar ela novamente depois de vários anos. Mas o motivo disso não foi exatamente porque ele é um dos maiores jogos que foram feitos usando o RPG Maker, como é o caso de Uminique One Shot, por exemplo, mas o completo oposto disso. E é por isso que no vídeo de hoje eu gostaria de mostrar para vocês o melhor exemplo do que é um shitpost em formato de jogo, sendo que ele pode ser considerado uma mistura maluca de Uminique, Alice no País das Maravilhas, Cat Mario e Gintama, todos misturados para criar uma obra-prima chamada Toilet in Wonderland. Mas o que é Toilet in Wonderland? Bem, ele é um jogo feito em 2010 por um grupo chamado Team Nonsense dentro do RPG Maker 2000, criado para um campeonato de desenvolvimento de jogos, onde ele ficou em segundo lugar. O jogo conta a história de uma garota chamada Mira, que vive uma aventura em uma realidade alternativa conhecida como País das Maravilhas. Mas diferente da obra de Lewis Carroll, esse lugar possui uma peculiaridade, que é o fato de estar cheio de privadas. Isso mesmo, privadas. E nossa protagonista sofre de uma grave prisão de ventres e precisa buscar uma forma de acabar com esse problema. E para guiá-la nessa aventura, ao invés do chapeleiro louco, temos um personagem que consegue ser ainda mais excêntrico do que ele, que no caso é o Michael Jackson. Sim, o Michael Jackson é um personagem desse jogo, e por incrível que pareça, ele não é o mais icônico, mas eu não vou dar spoilers aqui. Ele não tem uma participação tão grande no jogo, mas pode ter certeza que toda vez que ele aparece é um evento. Outra coisa interessante a se comentar é que basicamente todos os gráficos do jogo vieram de outro lugar. Eles pegaram sprites de diversos lugares, principalmente da franquia Kirby, onde vieram também algumas das músicas do jogo, além de que ele está repleto de várias imagens de memes retiradas do Google Imagens, além de muita piada interna dos desenvolvedores. E uma coisa muito importante a se dizer é que mesmo o jogo não sendo de terror, ele possui alguns jump scares. Nenhum deles é tão absurdo assim, mas frequentemente eles nos pegam de surpresa. E durante a gameplay, o jogador vai frequentemente se deparar com alguns itens colecionáveis, que são chamados no jogo de laxantes, e nunca é explicado para que de fato eles servem, mas eu acho que eles têm algum propósito, só eu que não descobri. E o jogo em si não é linear, dando a escolha ao jogador sobre qual caminho ele deveria seguir, assim sendo basicamente um jogo de mundo aberto. Porém, ele se modifica a partir das escolhas do jogador, sendo bastante recorrente ver referências de fases que o jogador já passou aparecendo, além de que é possível ver como aquele mundo foi afetado pelas ações de Mira, tentando encontrar o banheiro daquele mundo. Então eu acho interessante iniciar falando sobre os mundos do jogo com um dos que eu acho mais bem trabalhados, que no caso é o País da Violência. Você entra nele quando Mira entra em uma casa e se depara com uma criatura musculosa que, ao interagir com ela, o bicho entra automaticamente na sua party. E com isso nós descobrimos que o seu nome é Boron. E guardem o nome dele porque ele vai ser muito importante nesse lugar. E o País da Violência é acessível quando se interage com essa estátua aqui. E quando acessamos esse mundo, nós já nos deparamos com um cenário que faz jus ao nome do local, com diversos caras de bunda socando sem piedade
entidade essas outras criaturas cabeçudas aqui o tempo inteiro. A existência deles tem como único objetivo servirem de saco de pancada. E ainda por cima, essa terra é governada pelo próprio deus da violência, que se manifesta como um soco vindo do céu, que pode matar o jogador a qualquer momento de forma aleatória. Então quando estiver aqui, não corra riscos e salve seu jogo com regularidade. Esse deus também ataca os NPCs, assim como ele fez com esse carinha aqui, que estava tentando alertar Mira da natureza do lugar e como ele é dominado pela violência e que não se deve em hipótese alguma se falar de pacifismo aqui. O objetivo de Mira nesse lugar é encontrar uma chave de uma cela de prisão onde o precioso vaso está localizado. E para isso, ela precisou atravessar o local para tentar não ser morta pela entidade que governa o local. O que faz com que o jogador se encontre em um bar onde alguns dos seus frequentadores não vão muito com a cara dela e decidem simplesmente agredi-la. Mas é aí que o herói silencioso ataca, com Boron aparecendo e dando uma lição naqueles valentões. O que faz com que um deles derrubem a chave enquanto fugiam. Com a chave em mãos, Mira e Boron seguem até a prisão, até serem abordadas por vários homens roxos que tentam impedi-la de chegar ao seu objetivo. Mas eles são facilmente derrubados por Boron e assim, finalmente Mira consegue o seu primeiro banheiro da sua aventura. O próximo mundo é um pouco mais curto, mas mesmo assim ele carrega muita coisa estranha, que é esta fase da floresta, que é habitada por essa espécie de aves que pode ter um destino cruel nas mãos de Mira, além de um caminho que leva para uma casa onde mora a real Alice lá do filme da Disney. E quando chegamos no fim do caminho, aparece esse pentagrama que nos leva a uma versão alternativa da floresta, que parece uma versão mais corrompida da que nós havíamos visto antes. E lugares como a casa onde aquela garota estava, agora é habitada por essa cabeça gigante que quando se interage com ela, isso acontece. E o bizarro é que isso não tem relação nenhuma com o resto da gameplay, e é apenas uma ideia maluca que os desenvolvedores colocaram no jogo. O fim da floresta corrompida nos leva a outro pentagrama que leva Mira até outro vaso, mas ao interagir com ele, a garota é transportada para um outro local onde ela é perseguida por uma criatura que nunca é vista em tela. Mas mesmo assim causa uma das partes mais tensas do jogo. E durante o percurso para fugir da entidade, Mira se encontra com alguns dos habitantes locais, e um deles nos pede algo bem inusitado, que é dar um nome para ele. E depois disso você continua fugindo da entidade até que a personagem chega ao fim do caminho. E pelo favor que você fez àquele carinha anteriormente, ele retribui o favor, atrasando o monstro e permitindo que você fuja dali até encontrar mais um vaso. Indo agora para a próxima parte, nós nos deparamos com uma gangue de motoqueiros que está bloqueando um caminho. Mira tenta passar por eles, mas ela acaba irritando o líder da gangue, que após uma pequena discussão, desafia Mira para uma corrida de moto para resolver aquela situação. O que leva a uma das cenas mais memoráveis deste jogo, com o líder da gangue que antes de iniciar a corrida, coloca um capacete do Pikachu em Mira. E eu achei essa cena estranhamente fofa. E após isso, antes mesmo de dar a largada, Mira já dispara na frente para tentar despistar os motoqueiros. E isso faz com que ela se envolva em um acidente quando a sua moto atropela uma vaca que estava no meio do caminho e pelo visto a vaca saiu sem nenhum ferimento desse acidente. A garota logo após isso é acolhida por um cara bastante estranho que se diz um médico e que cuidou da garota por um tempo. E esse cara parece gostar muito de futebol, já que ele aparentemente leva uma bola para todo lugar que ele vai, inclusive colocando ela em cima da sua mesa. E depois de uma conversa, ele deixa Mira ir embora. Mas caso você decidir conversar com ele novamente, isso acontece. E quando a garota sai da casa, o player se depara com esse estranho cenário que parece bem influenciado pela estética do Dream Core. Então você logo se encontra com aquela vaca de antes, a qual está bloqueando o caminho. E depois de uma pequena conversa, ela se move, permitindo que Mira continue a sua rota. Até que ela se depara com esses dois caras aqui que não conseguem sair um do caminho do outro, porque eles vão sempre pela mesma direção. E caso você não consiga desviar deles, Mira se torna uma poça de sangue. Mas
mas não realmente morre, o que faz com que a personagem chegue na sala final desse mundo, que de acordo com as criaturas que estão lá, é a sala de debug, que para quem não sabe, a sala de debug é o local que fica presente dentro do jogo durante a sua fase de desenvolvimento. E ela existe para auxiliar os desenvolvedores a testar na prática as mecânicas do jogo, e elas geralmente guardam praticamente todos os itens do jogo para testes. E é bem comum essas salas permanecerem no jogo final, mas às vezes acontece, não é Fallout 76. Bem, mas voltando, a sala do jogo é habitada por essas criaturas roxas que, pelo menos na minha interpretação, é como os desenvolvedores decidiram se representar dentro do jogo. E nela há um banheiro, então mais um para a lista. Então, seguindo, há também esse mundo nebuloso onde o seu cartão de visitas vem dessa forma. E aparentemente, esse cara que caiu do céu é um item coletável. Eu até agora não sei para que ele serve, mas tá aí. Além de tentar evitar ser morto por um salmão que tenta te matar praticamente a fase inteira, e é claro, fazer uma oferenda a essa coisa aí, que de acordo com o jogo é o seu pai. E após assistir uma luta entre um caranguejo e um salmão, Mira consegue mais uma privada. Agora eu gostaria de chamar a atenção de vocês para talvez o motivo desse jogo ter ficado de certa forma popular, que é uma fase dele onde a principal ameaça que Mira tem que enfrentar é um personagem bastante popular no universo dos jogos, e o jogo faz questão de apresentá-lo de uma forma apropriada. Sim, o Mario é um personagem dentro desse jogo, e eu posso te dizer que quando você o joga, não é mais possível ver o Bigodudo da mesma forma de antes, já que em Twilight e Wonderland, Mario é um genuíno personagem de terror. E são diversas as vezes em que você se depara sendo perseguido não só por um, mas por vários deles. Felizmente você tem ao seu lado o extintor de incêndio que lhe auxilia a lutar contra essas dezenas de Mario que querem te impedir de ir ao banheiro. E assim, Mira acende sua última privada nessa aventura. E após pegar todas as privadas, o fim do jogo começa. Mira reuniu mais alguns amigos para lutar contra o Avatar da Irregularidade, o inimigo final na busca pela ida ao banheiro perfeita. Porém, a sua derrota tem um custo muito grande. E este melancólico final é um dos vários finais do jogo, sendo ele o único que eu consegui pegar. E é seguro admitir que esse é o final ruim, mas apesar disso, a jornada desse jogo é estranhamente divertida. Diferente da grande maioria dos RPGs, principalmente os feitos pelo RPG Maker, esse jogo não possui uma mecânica de combate clara. De certa forma, ele não possui nenhum tipo de combate. Até mesmo a luta contra o boss final é praticamente uma cutscene. Isso pode frustrar algumas pessoas, é fato. Mas eu sinto que esse não é o objetivo desse jogo. E para falar a verdade, nem eu mesmo sei o porquê desse jogo existir. Mas novamente, ele me fascina pela sua estranheza. Querendo ou não, mesmo usando vários sprites roubados de outros jogos, o que importa de fato é que os desenvolvedores tinham uma ideia completamente maluca na cabeça e isto bastou para que eles tornassem essa ideia realidade. E apesar de eu ter contado boa parte da história, ainda há muita coisa para descobrir caso você queira jogá-lo. E ele não é tão difícil de ser encontrado, então eu recomendo bastante. No fim, Twilight em Wonderland consegue ser bastante único, e jogá-lo me fez ter a vontade de tentar mais uma vez fazer um jogo, mesmo que um simples usando essa engine. Quem sabe um dia. Mas há uma única coisa que é certa. É que Mira concluiu a sua aventura em busca de um ansiado número 2 nos Países dos Vasos. Até uma próxima.